Lefebvre aqui, bem-vinda, Flávia, tudo bom com você? Que coisa, né? Até eu não sabia que relógio de computador ficava errado. É uma coisa impossível, Curioso, também não sabia, não. porque ele está sempre conectado com a internet, né? Então ele tem que estar Sim. sempre. Teve uma defasagem pequena aqui, então. Vamos lá, vamos começar. Eu quero te ouvir sobre a manifestação do Bolsonaro na Paulista. Ah, engraçado, né? Porque quem imaginou, né? Nem eu imaginava que eles iam encaminhar. Me parece um processo agônico, né? Agonizante e um discurso envelhecido, batido, que já não importa mais as pessoas nem os fanatizados. Como é que você viu isso aí? Você chegou a ver um pouquinho essa sessão? Eu vi um pouquinho, né, Conde, mas eu acho o seguinte, eu acho que ele devia, assim, considerando a queda progressiva, né, das três últimas manifestações, eu acho que ele devia parar com isso, porque daqui a pouco vai ficar complicado. Tem que Daqui a pouco, parar, né? né, porque foram 45, a primeira foram quanto? 80 mil, depois foram 45 mil e agora 12 mil. Então, a coisa está caindo e eu acho que isso se deve muito, né, ao processo todo de julgamento dos militares e da própria audiência do Bolsonaro, que foi alguma coisa patética, né? Aquela postura subserviente dele ao Alexandre de Moraes, querendo fazer brincadeirinha, etc., e chamando os manifestantes do 8 de janeiro de malucos, né? A gente até pode achar que eles, de fato, têm um grau de maluquice aí. Agora, o Bolsonaro não poderia nunca ter feito isso, né? Desculpa. Então, eu acho que ele está perdido. Tá Desculpa, perdido. gente. Flavinha, ó, vou tomar uma água aqui em sua homenagem. Se você tá. Olha que copo bonito da Flávia Lefebvre. Olha, uma água, todo mundo tomando água agora aqui. Olha só. Que delícia. Vou aproveitar, trazer comentários aqui do nosso público. Por favor, continuem comentando aqui, trazendo as percepções sobre o Brasil e sobre esse evento de ontem, que a gente poderia até celebrar, né? A direita, a esquerda progressista. Lim Brown está dizendo aqui, 10 mil pessoas vão à Paulista todos os domingos, é verdade. De camisa amarela, no máximo 2 mil. Inclusive, os skatistas fizeram um protesto lá contra Bolsonaro, a gente vai falar mais adiante aqui com Moisés. O Edson Antunes, segundo Jair, havia 12 mil malucos na Avenida Paulista. Deixa eu ver se chegou mais algum comentário. Não, eu estou colocando na tela aqui o link do artigo que a Flávia Lefebvre acabou de publicar sobre a votação do STF e a decantada parcial inconstitucionalidade do artigo 19, as questões das Big Techs. Temos muito a falar sobre isso, Flávia. Vamos começar. Primeiro, algumas análises que eu andei pincelando por aí, observando, uma confusão nos votos. Quer dizer, os votos estão orbitando numa espécie. Não há consistência, por assim dizer, nos votos dos ministros do STF. O que você pode dizer para a gente para a gente iniciar esse debate aqui? Dá uma certa confusão. Os especialistas disseram: olha, parece muito confuso tudo isso que foi debatido ali no STF. Você concorda com isso? Olha, Conde, eu concordo em certa medida. Agora, eles fecharam um consenso em cima daquela tese que já foi publicada. Publicaram também um esclarecimento à sociedade, está tudo no site do STF. Nesse meu artigo eu coloquei o link, né, para a tese que foi fixada. E, assim, para mim, eu primeiro queria fazer a seguinte introdução. Eu reconheço o papel que o STF tem tido nos últimos anos, o STF e o TSE, para segurar a democracia aqui no nosso país, tá? Mas, a despeito disso, eu acho que esse julgamento
da constitucionalidade do artigo 19, e que tem tudo a ver com a manutenção da nossa democracia, por conta dos efeitos deletérios todos dos sistemas algorítmicos dessas plataformas, que tem lado e que tem uma atuação com relação às informações, a desinformação, a discurso de ódio, a alimentar canais de direita, Jovem Pan, Brasil Paralelo, etc. e tal. Eu entendo a importância de o STF se debruçar sobre isso. Agora, eu acho que o resultado é um resultado que gera, sim, uma certa desorganização, porque a tese que está fixada, vou dar exemplo de um dos pontos que mais me preocupa. É o item 3.1 da tese, quando ele diz que, apesar do reconhecimento de parcial inconstitucionalidade do artigo 19, para os crimes contra a honra, permanece a aplicação do artigo 19. Entretanto, esse mesmo dispositivo fala o seguinte: nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. O que quer dizer isso? Bom, a regra do artigo 19 é assim: a plataforma não responde por danos decorrentes de conteúdo de terceiro, a não ser que, recebendo uma ordem judicial, ela resista em remover aquele conteúdo. Então, o que a plataforma o que o STF está dizendo para as plataformas? Quando for crime de difamação, calúnia, injúria, que são os crimes contra a honra, permanece essa regra. Mas ele poderia fazer o ponto final aí. Quando a tese fala sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial, o que o tribunal está falando? Que se me xingarem na internet, alguém que não vá com o que eu falo, ou tenha críticas a fazer sobre mim, e eu considere que aquele conteúdo é um conteúdo de injúria, eu posso notificar a plataforma e a plataforma pode derrubar esse conteúdo. O que acontece, então, você sumiu um pouquinho aqui para mim da minha tela. Já voltei. Então, o que acontece é o seguinte, considerando que as plataformas passarão a responder, em regra, passarão a responder por conteúdos de terceiro, é lógico, né, que elas vão calibrar os algoritmos dela para derrubar a maior parte de conteúdos para evitar a responsabilização, já que o tribunal, né, em duas disposições dessa tese, abre a possibilidade de a plataforma derrubar o conteúdo por notificação extrajudicial, e, num outro dispositivo da tese, ele diz o seguinte: conteúdos derrubados proativamente, ou seja, mesmo que não tenha uma notificação extrajudicial pedindo a derrubada de um conteúdo, naqueles casos de crimes, etc. e tal. Conteúdos derrubados, né, indevidamente, quem teve o conteúdo removido vai ter que ir para o Poder Judiciário, entrar com uma ação para conseguir o restabelecimento do seu conteúdo, e se o Judiciário reconhecer que aquele conteúdo não era ilícito e, portanto, ele não deveria ter sido derrubado, a pessoa não terá direito à indenização. Então, existe um estímulo para que as plataformas derrubem conteúdos em diversos itens dessa tese. E desculpa de só dar uma percepção aqui. Foi como se o STF desse mais poder e um poder estranho às Big Techs, né? De censurar. De censurar e de, aí sim, eximi-las
de indenizar a pessoa que tenha tido conteúdo removido indevidamente, que deveria ter direito a uma indenização, e a tese é expressa no sentido de dizer que não, que nesses casos a plataforma não terá de indenizar. Ou seja, existe um estímulo, né, nessa decisão para que as plataformas derrubem. E derrubem. Qual é a regra, então, agora? O artigo 19 se aplica para crimes contra a honra, sem prejuízo de poderem derrubar, por notificação extrajudicial, conteúdos, né, quando se tratar de crimes contra a honra. O artigo 19 permanece aplicável a serviços de e-mail. Serviço de e-mail, as mensagens de e-mail são privadas. Privadas. E não podem ser monitoradas, né? Então, qual é a relevância da incidência do artigo 19 para e-mails? Para os serviços também incide, segundo a tese, o artigo 19, para serviços de suporte de reunião online privadas. Bom, se eu abro uma sala de conversa numa determinada plataforma, né? E estou ali, só quem está ali dentro sou eu e as pessoas que estão reunidas comigo. E a plataforma não pode monitorar esse conteúdo. Então, qual a relevância de se aplicar o artigo 19 para isso? Já que não haverá conteúdo que vai estar exposto e causando danos a terceiros. É por isso que especialistas falaram que estava confuso, né, Flávia? Exato. E também para serviço de mensageria privada, que é protegido por criptografia. Mensagem que eu mando para você no WhatsApp, no Telegram, ou seja lá onde for, não está pública. Eu imagino que, quando se fale isso, se fale para aqueles grupos abertos, né, de debate que tem no WhatsApp, no Telegram, e alguma coisa que diga respeito à publicidade. Mas não está claro, né? Deveria estar claro, e eu acho, sim, que a decisão tem aspectos que mereceriam ser esclarecidos pelo tribunal. Agora, foi feita a decisão pelo STF respondendo a uma reclamação, né? Não me lembro se foi um partido ou se foi uma parte que acionou o STF. Se você lembrar, fala para a gente, por favor. Mas, assim, parece que é uma decisão que joga para a responsabilidade também para o Congresso, em algum momento, se manifestar sobre essa dimensão. Faz sentido isso? Sim. Esse julgamento do artigo 19, ele está sendo feito por conta de 2 recursos extraordinários feitos pelo Google, né, que era quem operava o Orkut, e pela Meta, né, porque são discussões sobre remoções de conteúdo relacionados a casos particulares, e isso suscitou a discussão da constitucionalidade ou não do artigo 19. Então, é um recurso das plataformas contra decisões de instâncias inferiores, né, que exigiam que elas respondessem. Então, o STF, né, julgando esses casos, e diante da circunstância que a gente tem hoje, de que o projeto de lei que se propunha a regular liberdade de expressão, responsabilidade e transparência das plataformas nas suas atividades de moderação de conteúdo foi enterrada pelo Arthur Lira, todo mundo se lembra, o ano passado, por um lobby claro das plataformas, que foi objeto até de ação do Ministério Público por conta do abuso de direito de fazer lobby que as plataformas fizeram e da incidência, né, do Elon Musk também pressionando para enterrar esse PL que regulava a moderação se propunha a regular a moderação de conteúdos das plataformas, surgiu
esse movimento e esse entendimento de que seria o STF a instância que, no julgamento desses dois recursos extraordinários, poderia preencher uma lacuna regulatória, né, o que já é muito pouco ortodoxo, apesar de o ministro Barroso dizer que não, que eles não extrapolaram das suas competências e não invadiram a competência do legislativo de fazer leis, mas o fato é o seguinte: são 5, a tese são 5 páginas, né? Tem 14 itens nessa tese, e no final o STF faz um apelo ao Poder Legislativo para que ele edite uma lei de regulação de plataformas. O que é curioso, né? Porque agora as plataformas que estão indignadas com todas as obrigações, né, que estão previstas para elas nessa tese do STF, e que fizeram de tudo para enterrar o PL 2630, se manifestaram agora dizendo que vão recorrer ao Poder Legislativo para o Poder Legislativo fazer uma lei, né? Então, sim, é curioso, né? É curioso tudo isso. De uma certa maneira, é positivo, né? Sim. Todo esse processo. Positivo até a segunda página, né, Conde? Porque a gente sabe que na atual configuração do Congresso, a gente não tem certeza do que pode sair agora, nessa altura do campeonato, de uma lei de regulação de plataformas. Esse Congresso tão bacana que a gente tem, tão honesto, né? tão proficiente, proativo. Desculpa, contém ironia. Não, as coisas que aconteceram a semana passada, né, no Congresso, com relação às propostas do governo, mostram com quem que a gente está lidando, né? E o grau de descompromisso que esses parlamentares têm com o interesse público, né? Porque, para além de eles fazerem oposição ao governo Lula, né, o fato é que a gente tem uma necessidade de botar o orçamento do país para andar e garantir condições mínimas de vida para a população. Não, fazer oposição ao governo Lula, até aí tudo bem, faz parte do processo. Agora, de maneira ilegal, como foi, por exemplo, a derrubada do decreto. Exato. Aliás, o governo está estudando até hoje se vai entrar no STF ou não, né? O governo, por esses processos tão ágeis do governo, é que a gente está nessa situação em grande medida. Fala, querida, você quer falar sobre isso? Não, só fazer um comentário sobre isso, Conde. A gente vive um momento de extrema desorganização institucional, no meu modo de ver, né? Tanto é que o Poder Judiciário, né, que é o Supremo Tribunal Federal, está tendo que preencher uma lacuna que deveria ter sido feita pelo legislativo, né? Então as coisas são todas confusas, e o que me deixa triste nessa história toda é que o Congresso, né, a Câmara, derruba um decreto do governo que está amparado constitucionalmente. Eu vi aqui a fala do Casalino dizendo que é indiscutível, né, que o governo tem poderes para baixar decreto falando sobre a alíquota de IOF, e que, portanto, esse decreto legislativo que derrubou o decreto do Lula é absolutamente inconstitucional. E qual é a dúvida do governo, nesse momento, Conde, de se valer das vias institucionais? Aí sim, né? E ir ao STF, e o pessoal já foi, né? Já tem uma ação sendo examinada no STF a respeito disso, mas qual é, né? Por que é visto como um confronto o fato de o governo usar uma via institucional, que é uma ação ao Poder Judiciário, para restabelecer um ato que está respaldado pela Constituição? Então, eu não entendo
Uma série de armadilhas, né? Porque parece até que o Hugo Mota, fora as outras chantagens internas, né? Como, por exemplo, o desejo do Alcolumbre de derrubar ministro e tudo mais, e de mandar sinalizações para o governo, mas parece que eles fazem de propósito, porque existe no imaginário um processo em que o executivo e o judiciário estão governando juntos, né? Até em certa medida a gente pode discutir isso, mas aí o Congresso quer se posar de vítima. Mas a cena está muito complexa nesse particular, né? O governo vem agora com uma tentativa de refazer a comunicação, vai mudar o slogan, né? De união e reconstrução, vai passar para justiça social e vai tentar justamente projetar a pecha de protetores dos ricos para o Congresso, que eu não quero nem ver o que vai acontecer, viu, Flávia? Esse negócio vai dar o que falar, vai causar turbulências múltiplas no país. O que você pensa? Você quer falar? Por favor. E aí eu quero ver como é que vai ser a aplicação dessa tese do STF nesse cenário. A hora que os sites progressistas começarem a publicar matérias criticando determinados atos do poder legislativo, né, que contam com o respaldo, a gente sabe, das plataformas, como é que vai ser o tratamento dos nossos conteúdos dos canais e sites progressistas. Porque, pela tese, os provedores que atuam como intermediários, eles têm que agir proativamente, ou seja, independente de nenhuma provocação, né? Quando se tratar, contra crimes, quando se tratar de crimes contra crianças e adolescentes, instigação de suicídio, terrorismo e crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na hora que a gente estiver criticando a atuação do Poder Legislativo... Censura vai cair na gente. A gente estará, de alguma maneira, conspirando contra o Estado Democrático de Direito, já que lá a gente tem um monte de parlamentares eleitos, né? Os nossos conteúdos vão ser afetados sobre isso? Por isso que eu falei para você que eu não quero nem ver o que vai acontecer. Acho que a gente está embicando para mais um momento muito perigoso, Flávia. E na hora que removerem o nosso conteúdo, Conde, eu sou advogada em ações de organizações e tudo que tiveram o conteúdo removido, e a gente tem que ir para a justiça brigar, entendeu? A gente vai ter que ir para a justiça brigar, e a decisão do STF é que, se o tribunal entender que a remoção foi indevida, nem direito à indenização a gente vai ter. E que mesmo nos crimes contra a honra, né, fica valendo o artigo 19 sem prejuízo da plataforma derrubar o conteúdo por uma notificação extrajudicial. Então, se o Hugo Mota, Alcolumbre. Hugo Mota, o Alcolumbre não gostarem muito do que a gente fale e mandarem uma notificação, né, para o Google, para a Meta, etc., eles vão poder derrubar, entendeu? É isso aí. Então, é esse o perigo que eu gostaria de levantar nesse momento, porque, como a própria ministra Carmen Lúcia falou no julgamento, hoje, segundo ela está aterrorizada, né? Não sei se foi exatamente essa palavra que ela usou, mas ela está aterrorizada com o nível de censura que vem acontecendo no Brasil, entendeu? Ela falou aterrorizada. 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 Entendeu? Então, e eu também estou aterrorizada. Censura para tudo que é lado, obra de arte, não sei o quê. Obra de arte, livros, né? E na internet não é diferente. Quem faz essa censura são as plataformas. Agora elas foram empoderadas pelo STF para fazer. E elas não gostaram de terem sido empoderadas, né? Porque a gente viu, tem a repercussão aqui,
o Big Techs rechaçam decisão do STF, criticam instabilidade e prevêem judicialização em massa. Matéria da Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo. Exatamente. Quer dizer, judicialização em massa, isso está no horizonte do programa? Porque a partir do momento que a gente não tiver os nossos conteúdos restabelecidos, ou que alguém se sentir ofendido, ou achar que as plataformas não estão cumprindo a obrigação e o dever de cuidado que está previsto agora nessa tese, né, do STF, vai todo mundo para a justiça. Por quê? Porque o STF cogitou durante o julgamento de estabelecer quem seria o organismo que iria fazer a supervisão do cumprimento das obrigações que estão previstas nessa tese. Só que ela não previu. A tese não prevê. Então, restará a quem verificar se eles estão ou não cumprindo o que está previsto nessa tese. É o Poder Judiciário. Flávia, não tem como o NUPEF, o Instituto NUPEF, qual você faz parte, entrar no STF já para garantir uma correção de algum processo quando der esse problema todo? Quer dizer, o que você está prevendo na prática para a questão jurídica nessa nova tese do STF com relação aos Big Tech? Porque já está valendo, né? A partir da votação já começa a valer. Os acórdãos vão ser publicados ainda, e a partir de então, essa decisão tem efeito de repercussão geral. Então, os tribunais que receberem questões contempladas por toda essa discussão, pelo artigo 19, artigo 21 do Marco Civil da Internet, vão ter que seguir essa tese, né? Agora, eu pergunto, Conde, o governo está celebrando essa decisão do STF, a AGU celebrou essa decisão do STF, né? Eu quero saber o seguinte: a AGU vai agir? A Secretaria Nacional do Consumidor, já que o Código de Defesa do Consumidor é citado várias vezes na decisão, né? Vai se envolver, vai fazer a supervisão que já deveria estar fazendo há muito tempo sobre essas plataformas. A Secretaria de Direitos Digitais vai fazer, a Secretaria de Políticas Digitais vai fazer alguma coisa, né? Bom, Isso que no meu artigo eu falo o seguinte: assim como na tese tem um apelo ao Poder Judiciário para que ele aprove uma lei, eu acho que tinha que ter um apelo aos órgãos competentes também para que fizessem a supervisão daquilo que o STF decidiu, porque senão vai ter um grau de eficácia, né? Essa tese é muito reduzido, né? Vai criar uma conduta reativa das plataformas e que eu não acho que elas serão benéficas para a sociedade e para os debates públicos e políticos em geral. Flávia Lefebvre, aqui no Giro das 11. Eu estou colocando aqui na tela, gente, o endereço do blog da Flávia, né, do site da Flávia Lefebvre. Recomendo a todos, flavialefebvre.com.br. Primeiro artigo que vocês vão encontrar lá é esse artigo imenso, monumental, importante, que a Flávia acabou de publicar. Tá ficou grandão aqui, né? Porque eu tentei comentar as principais partes da tese, né? E a tese tem 14 itens, né? Conte. Você não comentou os 14, mas os principais, é isso, né? Eu comentei tudo, comentei tudo. Mas esses que eu acho mais graves, eles têm agora, para a gente fechar, Flávia, o pessoal do STF não se baseou no que é aplicado na Europa, assim como referência civilizatória, e o protocolo europeu foi replicado nessa votação? Creio que não, mas eu queria te ouvir. Não, em alguma medida, sim. Quando a tese fala em dever de cuidado, ela, em alguma medida, replica o que se prevê no Digital Service Act, que é a lei
de serviços digitais que tem na Comunidade Europeia. E lá na Comunidade Europeia também, eles aprovaram a lei do mercado digital, também leis para controlar o poder de mercado dessas plataformas, coisa que a gente não tem, né, aqui, e que deveria ter, porque o poder que elas têm, elas atingem, cada uma delas, mais de 120 milhões de pessoas aqui no Brasil, né, com todos os efeitos que dizem respeito à desinformação, etc. e tal, que a gente tem visto aí. Então, mereceria uma lei a respeito de, assim como a Europa tem. Agora, mesmo a Europa tendo essas leis, né, mesmo países da Europa tendo leis específicas, ainda assim, olha o que a gente assistiu na eleição na Alemanha agora. Sim. Né? Com uma ascensão brutal de um partido fascista. E as pessoas, os especialistas, estão alertando, falando, olha, o que a inteligência artificial vai produzir nessa eleição no Brasil é qualquer coisa de inacreditável. Olha, o Moisés Mendes, seja bem-vindo, querido, aqui ao nosso Dia. Saudade de você. A Flávia vai dar um último recado aqui, mas eu só queria acrescentar o seguinte, pessoal, tá com a comunidade aqui, muitas dúvidas com relação a isso, ao uso da internet, às sanções, o que vai ser proposto e tal, o que vai ser efetivado e o que vai ocasionar essa revisão aí do STF. Eu quero dizer para vocês que nós vamos estar aqui em tempo real discutindo isso com Flávia todas as segundas e, eventualmente, a Flávia vai voltar aqui em momentos de urgência. Muitas vezes eu penso assim, urgente. Flávia, precisa vir aqui explicar para a gente. Dá o seu recado final para a gente, Flavinha. Não, eu queria só dizer, Conde, você falou das eleições, as eleições, isso é uma outra coisa que a tese do STF fala, e que comprova o que eu sempre tenho dito aqui, e que a gente não precisaria causar essa confusão toda, né, com essa discussão que está acontecendo agora. Ele diz o seguinte, esta tese não se aplica para questões eleitorais. Então, fica valendo para as questões eleitorais a lei eleitoral e as resoluções do TSE que têm menção expressa a obrigações das plataformas quando trafegarem nos seus sistemas conteúdos com inteligência artificial, conteúdos sintéticos alterados por inteligência artificial. E lá no meu artigo, eu ponho lá uma parte que eu falo assim, o que a decisão não falou e que poderia ter falado? Porque já que resolveu regular tanta coisa, poderia ter obrigado as plataformas, assim como o TSE fez, de rotular de forma muito clara e expressa conteúdos alterados por inteligência artificial, porque a gente vive uma massa, a gente está exposto a uma massa de informações que a gente não consegue mais identificar o que é verdade, o que é orgânico e o que é artificial. Então, o debate é permanente. Obrigado, Flávia. Excelente semana. Abraço, Moisés. Obrigada, Conde.